Ninguém busca o que é seu próprio interesse, sim do outro. Ele vai nos falando que nós não devemos gerar escândalo. Se aquilo que eu estou fazendo está gerando escândalo, então olha para o outro. Olha para o outro irmão. E eu tenho que parar com isso, não porque eu estou pensando em mim, mas porque eu estou pensando no meu irmão. Logo em seguida ele fala no capítulo 11, para nós sermos imitadores de Cristo como Ele é. Aí ele fala sobre algumas ordenanças da igreja, como o uso de véu, questão de cabelo, que numa outra oportunidade a gente vai estar expondo isso daí, que é uma questão cultural e religiosa que havia em Corinto, por causa de Apolo e por causa da deusa Afrodite. Em seguida ele fala o que nós queremos falar. Não vou ministrar a ceia, pastores, mas eu vou estar falando um pouco sobre isso. Eu peço que a igreja se coloque em pé e abra uma palavra de Deus no capítulo 11, versículo 17. Coríntios, 1 Coríntios ainda. Vamos dar uma explanada no que vai acontecer hoje, no que Deus vai fazer hoje. E diz a palavra de Deus o seguinte, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Os irmãos ajudam o outro irmão a achar o versículo que ele não está encontrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai falar com a igreja hoje. Deus vai edificar. E ainda a gente está no propósito do primeiro momento que a gente teve aqui naquela oração da meia-noite. Fechar as brechas do muro. Vamos encher essa igreja. E as pessoas vão ter que vir para nós, porque eles vão nos ver. E vão ver a glória de Deus na nossa vida e vão querer essa glória. Glória a Deus. Versículo 17, diz a palavra de Deus: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, vos prescrevo e não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é para a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas de comer e beber? Ou menospreza a igreja e envergonhai os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-eis? Isso certamente não louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente, também, depois de haver comido, tomou o cálice, dizendo: o cálice da nova aliança, do meu sangue, fazei isso em memória, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim comerá do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por essa razão há muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Glória a Deus, a igreja pode se assentar. Agora nós vamos entrar na palavra, rapidinho, tá, pastor? O que nós vemos aqui, meus amados? Nós vemos uma igreja que a gente trouxe lá do primeiro capítulo, uma igreja que aparentemente era perfeita. Uma igreja que as pessoas olhavam e falavam: tem testemunho, tem vida de Cristo, há semelhança. Uma igreja que as pessoas olhavam e queriam estar com eles. Mas que a palavra de Deus nos diz que havia defeito nessa igreja. Mas, amados, nós vamos falar sobre defeito. A igreja sempre vai ter defeito. Não, mas nós estamos falando de defeito no corpo de Cristo. E Cristo não tem um corpo defeituoso. E aqui a palavra de Deus nos mostra algumas coisas antes de eu chegar onde eu quero.
que Paulo não estava falando isso porque ele queria louvar. Então ele fala: vocês são bons, vocês são perfeitos, há testemunho, vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem a palavra, mas há divisão, há briga, a imoralidade sexual, a sensualidade entre vocês, a divisão, a acusação, a falta de aceitar a liderança, a falta de se entregar para a palavra e para a obra de Deus. E aí ele leva lá na ceia, e o que ele diz? Que ele não está elogiando a igreja. Ele não está falando que aquele momento é um momento santo e bom, em que o místico de Deus se revela. Porque a ceia é o único momento em que nós fazemos um culto especificamente para o Senhor Jesus. E ele vai falando: porque antes de tudo, sou informado a haver divisão entre vós, quando reuni na igreja. Isso em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja divisão para nós saber quem é quem. O que nós estamos vendo durante a celebração da ceia? Nós estamos vendo um outro significado, que não é nós estar memorizando e lembrando que vocês têm uma aliança com Deus e que eu tenho uma aliança com Deus. A palavra de Deus nos mostra aqui que havia divisões, e as pessoas estavam olhando para o outro irmão e falando: mas será que o irmão, olha, o irmão pecou lá e está tomando a ceia aqui, olha o irmão lá se vestiu assim e está tomando a ceia aqui. A pastora não está fazendo o que eu quero. A pastora não está fazendo o que eu gosto. A igreja não está fazendo o que eu gosto. O irmão Adriano sobe lá e fica falando coisa que machuca. E aí vai tomar ceia. Não é esse o propósito da ceia. Nós vamos chegar lá. Quando vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha que pesado que Paulo fala para uma igreja que ele havia falado que era perfeita. Vocês não estão se reunindo para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão se reunindo para mostrar que vocês têm uma aliança permanente com Cristo. Porque ao comerdes, cada um come antecipadamente sua própria ceia. Porque ao comer a ceia, vocês estão pensando em objetivos egoístas e não na obra, não na igreja, não no corpo. Nós temos uma herança, e eu vou dizer com uma palavra pesada, maldita, religiosa. Às vezes nós estamos olhando a roupa do irmão, a forma do irmão vestir, a forma do irmão andar, e nós não estamos olhando aqui dentro do nosso coração. Glória a Deus. Jesus olha para os fariseus e fala que eles fechavam a porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar, porque eles queriam padronizar as pessoas. Deus não criou nós com padrão de aparência, com padrão de roupa. Deus, nos versículos anteriores você vai descobrir que Paulo fala assim, ó, questionando a sensualidade. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Logo em seguida ele vai falar: ó, não pense só em você. Aí eu falo: se a tua roupa está te escandalizando, está escandalizando o teu irmão, se vista com uma roupa que não escandaliza. Se o que você está comendo, e Paulo fala lá, vocês depois podem dar uma olhada nos versículos anteriores, se você está comendo de forma exagerada e o teu irmão está se escandalizando, para de comer de forma exagerada. E ele traz isso para a ceia. Porque quando comer, cada um come antecipadamente sua própria ceia, para quê? E há quem tenha fome, ao passo que também se embriague. Então o que acontecia? O cara chegava nessa mesinha, comia tudo que tinha, bebia todo o vinho e saía embriagado, porque lá era usado vinho, lá era a Grécia. E o cara não fazia o que a Bíblia manda, ele tomava tudo para ficar loucão já. Aí continua: não tendes porventura casa para comer e beber? Ou menospreza a igreja de Deus, você quer envergonhar aquele que não tem nada. Hoje eu estava meditando na palavra de Deus e lembrei das uvinhas que a Islane foi comprar. Só avisar a irmã que não tinha branca lá, hein? Foi por isso que veio essa. E eu pensei: se não levar uva, se ela é uma pessoa que não tem o dinheiro para trazer a uva. Lá em Corinto, as pessoas começaram a olhar com diferença para aqueles irmãozinhos mais pobres, que não tinham condição. E Paulo repreende eles e fala: vocês estão querendo envergonhar aquele que não tem nada? Irmãos, eu era de uma igreja que eu olhei para o homem porque uma criança chegou e não queria brincar com a minha filha porque minha irmã era pobre. Eu era assalariado, não tinha condição na época, tinha 24 anos.
E eu fiquei muito triste com aquilo lá, porque se um filho faz isso é porque o pai fala. Um dia eu vi a Isa ser envergonhada porque era pobre. Foi o dia que eu decidi sair da 35 e trazer ela para o quilômetro 7. Na verdade eu queria levar para outro lugar. Queria ir para uma cidade nova, quero dar uma vida para essas crianças. Porque a glória de Deus não está medindo ela pelo teu bolso. A glória de Deus não está medindo você pelo teu bolso, pelo que você come, pelo que você não come. A glória de Deus está medindo você pelo que você tem representado, Cristo. A glória de Deus tem mostrado você pela imitação que você tem de Jesus. O que é isso? Que imitação é essa? Não vou fazer milagre, não, é a palavra na tua vida. É a palavra vivida. O rapaz falou um negócio para mim ali agora. Não vai ser, se você for lá e forçar os caras aqui detrás dele, eles não vão vir. Mas se eles verem a glória de Deus na nossa vida, se o vizinho ali da frente ver a glória de Deus na nossa vida, ele vai querer essa glória para ele. Aleluia. E hoje, nesse dia, nós queremos, através desse momento, fazer uma aliança com Deus para que haja essa mudança na nossa vida. Islane falou em casa, eu quero mudar. Ela falou hoje à tarde, eu quero mudar. Falei, o que você quer, Islane, para a tua vida? Eu quero mudar. E eu digo para vocês que eu vim aqui para que ela fosse honrada. Eu sou de outra terra, onde eu moro, lá todo mundo me conhece, é só entrar na internet para ver. Não é eu que vou ser honrado aqui. Deus trouxe eu para honrar ela e para honrar essas duas pastoras. Quando eu cheguei aqui, eu falei para a irmã, para a pastora Leila, que eu achava que ela era uma velhinha de copo. Porque nós conversávamos pelo telefone, eu falava, quanta sabedoria, deve ter 3 certificados de teologia. Então eu vim aqui para honrar essa casa, pastora. Eu vim aqui para que as pessoas de lá mandem condição para nós crescer. Mas para isso eu preciso que a igreja comece a imitar Jesus. E quando eu falo imitar Jesus, não é na aparência, não é na roupa. Se eu vou no shopping e compro, é aqui, ó. É dentro do coração, é na vida. E Paulo fala sobre isso, que não estava havendo esse problema na igreja, essa bênção. Já estamos terminando. Aí Paulo continua falando sobre a questão da ceia. Não tendes porventura casa para comer ou beber, ou despreza a igreja de Deus, ou quer envergonhar os que não nada têm? Que eu direi, louvar-vos-ei? Certamente que não, por isso não vos louvo. Paulo diz que ele pode elogiar porque eles conheciam a palavra e porque havia testemunho na sociedade. Mas ele fala, na vida da igreja eu não louvo vocês. Na vida da igreja eu não elogio vocês. E ele continua falando sobre a ceia. Porque recebi do Senhor o que vos entreguei. Que o Senhor na noite que foi traído, tendo dado graça, partiu o seu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Aí nós vamos entrar num contexto do versículo 14, não vou ler nem o outro, 15, para nós apressar, que ele fala da questão do vinho. E ele fala assim, vocês estão vendo a ceia como fato religioso. Vocês estão vendo a ceia como fato, como um amuleto mágico. E vocês estão entrando lá e estão comendo tudo antes do outro irmão que não tem nada. Vocês estão vivendo um princípio de mundo e de religião. Porque o mesmo princípio de comer havia nos bacanais dos gregos. Comiam, bebiam, ficavam bêbados e dormiam. E estavam trazendo isso para a igreja. E aí Paulo fala que na noite que Jesus foi traído, ele firmou uma aliança comigo e contigo. E qual que é o objetivo da ceia? Toda vez que nós tomamos essa ceia, nós se fortalecer. Não de forma religiosa, mas da forma que Cristo nos ensinou. Para nós formar a aliança de novo. Para nós criar a aliança de novo. E continuar se fortalecendo para a nossa caminhada de testemunho do céu. Todas as vezes que comer e beber do pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Não é o batismo, não é a permanência na igreja, não é você ter a carteirinha de crente. Não sei se aqui tem, né, pastor? Tem, a quadrangular lá na minha lá tinha. É cartão, chefe. É um cartão magnético, chique. Então, tá falando. Não é a tua roupa, o teu cabelo, não é a roupa do homem, não é a roupa da mulher, mas é a posição que você toma com Cristo.
Então nós vamos estar forjando essa aliança novamente. É isso que Paulo nos ensina. Aí ele fala: aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo e do juízo do Senhor. Porque ele examine se o homem é